Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Nossa, galera, tem que ter um pouquinho de paciência às vezes, viu? Tava mais ou menos gravando esse vídeo aqui, mais ou menos uns 10 minutos já. O computador simplesmente fez assim, ó, puf, apagou. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, né? Vamos falar do Coringão. Hoje teve, enfim, o Dia da Transparência, né? Vou fazer um resumo pra vocês desse Dia da Transparência, porque assim, se você for ver a entrevista em si e tentar entender, é uma entrevista relativamente chata. São números que da gestão passada, dessa gestão que estão tentando fazer, tudo certinho. É uma entrevista que você tem que apurar, tem que ficar... Eu acabei assistindo a entrevista inteira, mas para passar para vocês tudo do que foi falado é um negócio relativamente impossível. A verdade é o seguinte... A antiga diretoria Renovação e Transparência deixou o Corinthians na lama, deixou o Corinthians no buraco, deixou o Corinthians totalmente endividado e isso já não é novidade para o torcedor corintiano. Hoje só foi falado em números isso daí. Simplesmente, quando o Duílio saiu, em 2023, ano passado, o Corinthians deixou uma dívida para o próximo sucessor, que foi o Augusto Melo, de mais de 2 bilhões de reais. Exatamente, galera, mais de 2 bilhões de reais. E ano passado você via aquele safado do André Sanches falando que o Corinthians a dívida do Corinthians era 700 milhões sem o estádio. 700 milhões sem o estádio, mais 703 milhões, que é a dívida do estádio, não chega a 2 bilhões, seu mentiroso safado. É isso que você é, um mentiroso safado. E eu lembro muito bem também, eu não me esqueço disso, eu lembro você falando, você e toda essa corja aí, todos esses fantoches, né? Porque assim, quem trabalhou na Renovação e Transparência, a diretoria, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, eram fantoches. Quem mandava por trás, todo mundo sabia disso, era o senhor André Sanches. Então, galera, o senhor André Sanches, ele teve a cara de pau de falar o ano passado, antes das eleições, eu não me esqueço disso daí, que eles iriam quitar a Neoquímica Arena. Vocês se lembram disso daí? Simplesmente esse safado que criou o estádio, que fez o estádio, eles falaram que iam quitar a Neoquímica Arena. E até hoje quitaram essa Neoquímica Arena? Pergunto pra vocês, sabe quem que vai quitar a Neoquímica Arena? O seu cara de pau, o seu safado. É a torcida do Corinthians, mano. A torcida do Corinthians, com o amor que tem por esse clube aqui, que vai quitar a Neoquímica Arena. Não vai ser vocês, não, de Renovação e Transparência. Seus bandos de safado que ainda querem voltar pro poder, tirando o próximo presidente na marra, pedindo impeachment sem embasamento nenhum. Bando de safados, Zé. Cara, como que pode? Os caras afundaram o Corinthians, deixaram o Corinthians na lama. Você via os números que eles estavam falando? Você percebe que hoje tem um planejamento, tem uma gestão que quer trabalhar. Se vai dar certo ou não, não dá pra saber isso, galera. Mas pelo menos o primeiro passo foi dado. Pessoas competentes estão tentando trabalhar no Corinthians. Não aqueles vagabundos que ficava surrupiando o Corinthians, não esses conselheiros, que eu não sei como não sai na marra, eu não sei por que esse estatuto do Corinthians mantém esses caras que afundaram o Corinthians lá dentro do clube, com poder de pedir impeachment para outro presidente, sem embasamento nenhum. Se você pede um impeachment, se você quer tirar uma pessoa, você tem que provar, falar, ó, foi roubado, foi isso, aquilo, aconteceu isso, a gente vai tirar ele. Mas sem nada, esses caras são um cara de pau, velho. Os caras acabaram com o Corinthians, gente. Pelo amor de Deus, velho. Eu anotei algumas coisas aqui que eu vi da entrevista. Só pra... pequenas coisas, tá, galera? Então, assim, o Corinthians, ele deixou o Corinthians com 2 bilhões... A Renovação e Transparência deixou o Corinthians com 2 bilhões 189 milhões. Nesse ano aqui, até junho, aumentou mais 200 milhões a dívida do Corinthians. Então, o Corinthians hoje deve cerca de 2,3 bilhões de reais. É capaz dos caras começar a culpar o Augusto Melo desse aumento de dívida. Mas eu vou explicar aqui o porquê que aumentou a dívida. Sabe o que acontece quando você deixa um cartão de crédito sem pagar, deixa um cheque, deixa sua conta no cheque especial e não deposita dinheiro, vê o que vai acontecer. Simplesmente sua dívida vai lá pra altura. E é o que tá acontecendo. Esse aumento da dívida do Corinthians é só juros. É só juros que esses safados vagabundos deixaram no Corinthians. Cara, então o resumo da entrevista hoje, do Dia da Transparência, é que Renovação e Transparência deixaram o Corinthians na lama, acabaram com o Corinthians e nós, torcedores,
Temos que fazer de tudo para tirar esse câncer de lá de dentro do Corinthians. Temos que fazer. Esses conselheiros têm que sair de qualquer maneira do Corinthians. Tem que ser investigado por que deixaram o Corinthians devendo essa quantidade de dinheiro. Esses caras deveriam ser investigados, mas infelizmente não vão ser investigados. E agora dá para perceber que tem um sistema lá dentro, pelo menos esse pessoal que o Augusto Melo tentou contratar, tentou não, que ele contratou, parece que estão trabalhando para tentar tirar o Corinthians dessa lama, desse buraco. Se vai conseguir, não dá para saber. Eu não consigo prever o futuro. Se eu conseguisse prever o futuro, eu jogava na Mega Sena e ficava milionário. Eu não consigo. Mas eu torço para que o Corinthians faça isso. Consiga sair dessa lama que esses vermes malditos deixaram o Corinthians. Bom, falando mais sobre... Não. Vamos mudar de assunto, né, galera? Vamos começar a falar de coisa boa, né? Hoje teve o primeiro treino de Memphis Depay no Corinthians, hein, galera? Teve até um trote lá, o pessoal sai dando tapa, faz um corredor, né? Sai dando tapa na cabeça dele ali. Primeiro trote ali que ele já recebeu, já treinou junto com jogadores que não vão jogar o jogo contra o Botafogo, tá? O Alex Santana, que tá se recuperando, espero que volte logo. O Maicon também, que provavelmente nem jogue mais pelo Corinthians. Porque o término do empréstimo dele termina agora em dezembro. Eu acho que o Corinthians não vai renovar o contrato dele. Treinou com o Yuri Alberto também, que é desfalque no próximo jogo, porque foi expulso. Então, treinou com essa rapaziada, não viajou pro Rio de Janeiro, então não vai ser a estreia ainda de Memphis Depay pelo Corinthians. Mas já começou os trabalhos e parece que treinou pesado hoje no CT Joaquim Grava, galera. Uma notícia boa é que volta Héctor Hernandes. Volta, né? Praticamente nem saiu, né? Que ele se machuca contra o Flamengo no primeiro jogo, no segundo jogo dele, né? No comecinho do jogo. Teve o jogo contra o Juventude, jogo de volta. E agora ele já tá próprio pra jogar, já tá viajando, postou foto junto com outros jogadores. Vai pro Rio de Janeiro, provavelmente vai pro jogo, mas eu acho que vai para o banco de reserva, tá, galera? Não acho que vai jogar como titular. Vou até falar a provável escalação do jogo de amanhã. E isso, galera, o jogo do Corinthians, pra quem não sabe, é amanhã contra o Botafogo, hein? Jogo dificílimo pro Corinthians. Corinthians e Botafogo, amanhã às 9 horas, no Newton Santos, o nome do estádio lá? Não sei o nome do estádio. Engenhão, né? Lá no estádio dos caras, né? Então vai ser um jogo dificílimo, mas o Corinthians vai com reforços. O Corinthians vai com a volta do José, o volante, provavelmente vai ser titular. E eu vou falar já a provável escalação aqui pra vocês, tá, galera? Que eu acho que eu não vou conseguir fazer vídeo amanhã de pré-jogo, então eu já vou falar aqui com vocês, tá bom, rapaziada? O José Martínez e o Félix Torres volta das seleções, porém o Félix Torres está suspenso, não pode jogar contra o Botafogo, tá? Pelo terceiro cartão amarelo. Então eu vou falar pra vocês aqui a provável escalação e quem está suspenso. Amanhã, galera, provavelmente o Corinthians volte pro 3-5-2. Aquele esquema tático que eu gosto, que eu sempre falo pra vocês. Eu acho que o Corinthians joga no 3-5-2. Então vamos lá. Goleiro, Hugo. Zagueiros. Caetano. Galera, o Caetano. Porque o Félix Torres não vai estar jogando e o Kaká também está suspenso. Os dois jogadores estão suspensos. Então, Caetano, André Ramalho e Gustavo Henrique. É desesperador. É desesperador, porque a gente não sabe como que vai estar a forma física do Caetano, como que ele tá, porque faz tanto tempo que ele não joga. Isso aí me deixou muito preocupado. Os dois pontas, Matheus Bidu e Mateuzinho. O Fagner, eu acho que vai ser poupado para esse jogo. Não entendi o porquê. Não sei se é porque ele fez um jogo muito de físico contra o Juventude, Mateuzinho vai pro jogo. Dupla de volantes, José Martínez e Ranieri. O Charles também tá suspenso, galera. Então a lista é grande aí de suspenso do Corinthians, hein? Na frente, Rodrigo Garra armando esse time. E os dois atacantes, Thales Magno e Romero. Tá, galera? Então, vamos lá. Os suspensos, os desfalques, né, do Corinthians são Charles, Félix Torres, Kaká, Yuri Alberto, Alex Santana, Memphis Depay, que ainda tem a forma física, né? Então, se o Corinthians for na formação 3-5-2, que é a formação que eu gosto, vai ser essa formação. Porém, eu não sei se por conta de estar o Caetano ali, se ele não mude esse esquema para a linha de 4 e joga no 4-3-3, igual ele fez contra o Juventude. Agora, eu não sei por conta do Caetano, tá, galera? Entre aí, falem o que vocês acham da provável escalação, o que vocês estão imaginando do jogo de amanhã. Eu já falo para vocês, galera. Eu vou ser sincero aqui com vocês. Amanhã o Corinthians conseguir um empate contra o Botafogo é uma vitória pro Corinthians. É uma vitória.
Hoje, infelizmente, patamar de Botafogo e de Corinthians é totalmente diferente. Então, galera, vamos torcer para que o Corinthians consiga fazer um jogo impecável, perfeito, não erre em nada e consiga pelo menos um empate. Se vier a vitória, então, galera, puta que eu pariu. Se vier uma vitória amanhã contra o líder do campeonato, Botafogo, a gente vai soltar fogos, a gente vai fazer de tudo. E acredito, galera, lógico que eu acredito. Futebol é 11 contra 11. Então, se o Corinthians não errar e o Botafogo não tiver num dia bom, o Corinthians pode ir lá e fazer gol e ganhar o jogo. Essa é a verdade. É um jogo difícil pra caralho? É um jogo difícil pra caralho. Mas eu acredito na vitória do Coringão. Eu só falei que se vier um empate eu vou comemorar porque é um baita de um ponto fora de casa contra o líder do campeonato. Essa é a grande verdade. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês também, para encerrar o vídeo e não ficar tão longo. O Corinthians, a CBF, né, alterou o local do jogo entre São Paulo e Corinthians, galera. O Corinthians que enfrenta o Botafogo, ó, Campeonato Brasileiro, tá, galera? Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e depois pega o São Paulo. Então, esse jogo contra o São Paulo não vai ser mais no Morumbis. O Morumbis vai sediar um show, acho que se eu não me engano, do Bruno Mars, e mudou o local. O jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, galera. E todo mundo tá perguntando, até eu me fiz essa pergunta. Por não ser em São Paulo, vai ter duas torcidas? Eu vi que o rapaz do Casal Coringão postou que ele conversou com o Pantaleão, que ele vai tentar entrar na CBF para tentar fazer com que seja com duas torcidas, mas provavelmente não vai ser, galera. E eu vou explicar o porquê. Porque no primeiro turno do campeonato, Corinthians e São Paulo foi na Neoquímica Arena com torcida única. Então, para não ser... não ter essa... Como é que se diz? Esqueci o nome da palavra. Para não ter essa imparcialidade. Errei a palavra, galera. Para não ter isso aí, do Corinthians ter só torcida única e do São Paulo ser misturado, o do São Paulo também não vai ter torcida adversária e provavelmente vai ser torcida única. Minha opinião, é bom pro Corinthians isso, não a torcida única, óbvio, né? Mas é bom pro Corinthians isso, o São Paulo não está jogando no Morumbis, que é um campo que os caras conhecem, é um estádio que provavelmente ia ter 60 mil São Paulino contra o Corinthians. O jogo é um domingo, 4 horas da tarde, um horário que todo o brasileiro gosta, todo o torcedor gosta de assistir os jogos. Lá no Mané Garrincha, provavelmente vai estar cheio o estádio, até porque o pessoal que mora lá não tem, os São Paulinos que moram lá, não tem tanta flexibilidade para vir assistir um jogo aqui. Então os caras vão lá. Mas eu acho, chutando lá, que vai ter uns 20, 25 mil torcedores. É totalmente diferente. 25 mil do que 60 mil que seria no Morumbi, na casa dos caras. Então, na minha opinião, isso é bom pro Corinthians. Porém, o gramado do Mané Garrincha nos últimos jogos era horroroso, né? Mas parece que eles trocaram, reformaram. Vamos ver como é que vai estar o gramado lá no estádio Mané Garrincha. Beleza, galera? Eu queria passar essas informações pra você aí. E é isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!